Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais uma semana começando, acho que vou colocar assim. E nós estamos aqui para fazer o nosso devocional dessa semana. Bem friozinho, não está nem muito claro ainda, mas nós vamos começar o nosso devocional. Se você puder, ore comigo para que a gente possa ter esse momento juntos e depois nós vamos continuar em Provérbios agora 16. Chegamos aí mais ou menos, passamos da metade mas estamos mais ou menos aí na metade do livro, um pouquinho para frente, mas tem sido um tempo precioso de aprendizado. A gente não consegue falar um versículo por um, mas a gente tem se atentado a alguns, e eu queria orar com você para que nessa manhã novamente o Senhor pudesse nos orientar através da palavra dele. Amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, não nos abandona, Senhor, nos cuida. O Senhor olha por nós, Senhor, e faz com que o teu Espírito, Senhor, interceda, Senhor, por nós, Senhor, com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, esteja sobre nós nessa manhã, que o teu ensino, Senhor, esteja sobre nós nessa manhã, que nós possamos ser moldados, Senhor, e mudados, Senhor, atentos à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou ler um versículo um pouco diferente, vou fazer uma reflexão um pouquinho diferente hoje, mas queria muito a sua atenção nesse momento, tá? Em Provérbios 16, o versículo 2, é um versículo simples de 3 linhas, e ele diz assim: todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Eu estou com a frase na cabeça, eu não me lembro em qual livro eu li, mas a frase, ela diz mais ou menos, eu não lembro realmente a frase certinha, mas ela diz que há pecado até em nossa santidade. Se eu não me engano, é um livro do C.S. Lewis que ele vai falar sobre isso, mas ele diz que até na nossa forma de louvar a Deus, há pecado, na nossa forma de agir de forma correta, há pecado. Porque eu e você, a gente, gostando ou não, concordando ou não, temos as nossas atitudes afetadas pelo pecado. Nesse momento da minha e da sua vida, se não fosse o Senhor, né? A Bíblia fala que de Deus é todo querer e todo realizar. Se não fosse o Senhor querer algo diferente, se não fosse o Senhor realizar algo diferente, em nós escolheríamos fazer aquilo que não é correto, né? E isso de diversas formas, né? Quantas vezes assim você às vezes está em algum lugar, você se porta de uma forma diferente para que as pessoas te notem. Às vezes você fala algo num grupo de amigos e sem querer. Não estou dizendo para você que você faz isso intencionalmente, mas quantas vezes você pensa: nossa, como eu sou espiritual, nossa, como eu sou cristão, nossa, que atitude boa, bonita. A gente age muitas vezes e de muitas formas, valorizando em nós aquilo que nós fazemos de diferente. A gente age de formas corretas, mas talvez, se a gente conseguisse, como o Senhor consegue, sondar o nosso coração, e como Davi fala: sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se a gente tivesse essa possibilidade de sondar o nosso coração dessa forma, talvez a gente descobrisse que os nossos bons caminhos, eles não são talvez tão bons. Talvez não seja essa a palavra. Talvez a nossa pureza ela esteja manchada por algumas atitudes que a gente passou a achar normal, ou por algumas atitudes que o pecado acabou afetando a minha, a sua vida. Talvez não de forma, vamos colocar assim, ilegal, de uma forma bem corrupta, falando humanamente, a gente tire vantagem das coisas, mas talvez a gente espera
que a nossa atitude, de alguma forma, ela nos dê vantagem em algumas coisas. Quantas vezes, numa comunicação com alguém, no final de alguma conversa, você fala um Deus abençoe, talvez, especificamente para que essa frase cause um impacto diferente na pessoa e a pessoa olhe para você e diga, nossa, talvez essa pessoa é uma pessoa confiável, essa pessoa é uma pessoa que eu deveria ouvir. E assim, algumas coisas talvez a gente faça de forma, como eu disse, consciente, mas eu acredito que na maioria delas a gente deixa com que a nossa mente viaje em muitas situações, que a nossa mente perpasse por muitas situações, e a nossa forma de agir cause nas pessoas uma admiração, um reconhecimento, uma forma de agir diferente. As nossas atitudes, às vezes, elas não são tão puras. Se a gente sondar realmente o nosso coração, se a gente olhar o porquê a gente faz aquilo, porquê a gente presenteia, porquê a gente abraça, a forma como a gente louva, as nossas expressões talvez de louvor e adoração, elas são, como que eu posso falar, condicionadas ao lugar que a gente está. Porque talvez a nossa forma de louvar o Senhor, quando a gente está em muita gente, seja uma. As nossas expressões de louvor, elas sejam de uma forma. Mas quando a gente está sozinho com o Senhor, e sinceramente, se a gente tem esse tempo com o Senhor, porque muitas vezes o nosso louvor ao Senhor está condicionado ao lugar onde a gente está, e a existência do nosso louvor ao Senhor está condicionada ao lugar onde a gente está, se existem pessoas ou não, para olhar. Eu vou falar por mim, quantas vezes eu gosto muito de ler a Bíblia, e eu lembro uma vez, eu estava lendo a Bíblia e eu olhei e falei, poxa, que legal, tem pessoas passando por aqui, olha como é a mente humana, tem pessoas passando por aqui, essas pessoas estão olhando que eu estou lendo a Bíblia. Eu falei, depois, eu pensando nisso e já falando assim, caramba, realmente é isso que é a minha leitura bíblica? A minha leitura bíblica é condicionada às pessoas verem que eu estou lendo a Bíblia, o meu relacionamento com Deus, o meu conhecimento do Senhor é condicionado a se as pessoas vão ver o meu relacionamento. Então, é complicado, a gente sempre usa essa metáfora, ela é um pouco cansativa, mas a metáfora do relacionamento de marido e mulher, onde você não expõe a sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, fora de um ambiente, vamos dizer assim, íntimo. E naquele momento eu vi que, na verdade, o meu coração queria que a minha intimidade com o Senhor fosse exposta. Então, um exemplo que eu quero dar para vocês, mas que eu não sei como é para você e o que é, mas muitas vezes é isso, a nossa adoração está condicionada a um lugar que a gente se encontra, a nossa adoração está condicionada às pessoas que estão vendo isso. O nosso fechar dos olhos, o nosso levantar as mãos está condicionado a quem isso vai impactar e a quão espiritual nós vamos parecer. As nossas atitudes dentro e fora da igreja estão condicionadas muito mais sobre impactos externos e olhares das pessoas do que impactos internos e o olhar do Senhor sobre nós. Então, é sobre esse versículo, talvez, não é uma motivação para um dia de manhã frio, é uma palavra talvez que não esquente o seu coração, mas eu quero que ela abra os seus olhos sobre a forma como nós vivemos e nós agimos. E o versículo diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, e muitas vezes a gente encontra pureza nessas coisas e diz, nossa, eu estou sendo puro, eu estou agindo com pureza, eu estou vivendo uma vida de pureza. Mas o versículo continua, mas o Senhor avalia o espírito. A pergunta que eu faço para você essa manhã, e duas coisas, vai ser uma pergunta e uma oração que você
deve fazer. A primeira pergunta é, se o Senhor sondar o seu espírito, seus caminhos lhe parecerão puros. Eu queria que você pensasse realmente, intencionalmente sobre isso, pensando e olhando as suas atitudes nessa semana e encontrando nelas pureza ou não. Olhando as suas atitudes para que você realmente peça ao Senhor que o Senhor lhe dê compreensão sobre essas coisas, para que você possa ver onde não existe pureza no seu louvor, na sua adoração, se aquilo que você faz é condicionado por fatores externos somente. Eu queria que você pedisse para que o Senhor te ajudasse a ver essas coisas. E a oração para que a gente faça isso é como Davi disse: eu quero que você ore a palavra e diga: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho o costume de orar: sonda, Senhor, o meu coração e me mostra os meus caminhos maus, porque eu me conheço e sei que muitas vezes há maldade na minha santidade, há impureza, há manchas do pecado na minha santidade, há vamos dizer assim, resquícios do velho homem num novo homem, né? Tem aquela frase antiga, se eu não me engano, é de Agostinho, né? Se eu soubesse que o velho homem não morria do batismo, eu teria agido diferente, eu teria afogado ele um pouco mais. Então eu não sei você, mas eu, quando me batizei, o velho homem, ele não morreu ali, ele ainda continua tentando tomar o lugar muitas vezes. Então eu quero que você, nessa manhã, nessa semana, possa observar isso. Lucas, está dizendo que eu sou mau? Eu estou dizendo que nós somos maus. Estou dizendo que muitas vezes a gente age não intencionalmente, a palavra não seria essa, mas assim, sem pensar. A gente age sem pensar em favor da minha pessoa, em seu favor. Você age realmente pensando e agindo por você, tentando tirar uma certa, talvez a palavra não seja essa, mas uma vantagem em alguma coisa que você faz. Então, que você pense sobre isso essa semana, peça que o Senhor sonde o seu coração, peça que o Senhor sonde a sua vida, e eu acredito que através disso eu e você poderemos nos conhecer melhor, porque o maior e melhor conhecimento que eu e você podemos ter é o conhecimento que o Espírito Santo nos dá, o autoconhecimento que o Espírito Santo me dá e te dá. Através disso eu e você podemos nos conhecer e saber onde o calo aperta e não aperta. Amém? Eu vou terminar por aqui, mas eu espero que a sua semana seja abençoada, que o Senhor te guarde, que o Senhor caminhe com você em todas as situações e que o seu coração possa ser moldável e mudável pelo Senhor. Amém? Deus abençoe, boa semana. Se você quiser, manda essa mensagem para mais alguém e na semana que vem a gente está junto de novo. Um abraço e até mais.